Graça e paz, minhas irmãs. Bom dia. Segundo dia da nossa série de mensagens nesse devocional Pérolas na Mesa. Estamos falando sobre a importância de ter com quem caminhar, conversar, discutir. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 16 do capítulo 24. Estamos iniciando essa semana através da passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, onde a conclusão dela vai se dar na mesa, vai acontecer na mesa. E hoje eu quero pensar com você o versículo 16 desse capítulo 24, que diz: Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O tema do devocional de hoje é: pare de supor o que você foi impedido de ver. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos duas visões. A visão terrena, que são esses olhos carnais, que observa, que olha, que pensa estar enxergando algo. Mas nós, segundo a Bíblia, não andamos ou não deveríamos andar pelo que vemos. Nós andamos por fé. Nós andamos pela visão espiritual que o novo homem, nascido de novo, recebeu. Mas o fato é, muitas vezes, por não perceber, não ouvir a palavra de Deus, não entender quem caminha ao nosso lado, quer nos levar a uma visão espiritual através da palavra de Deus. Nós começamos ou voltamos a andar pela visão carnal. E nessa visão, nós começamos a supor coisas que, na maioria das vezes, se não dizer todas, é uma visão equivocada, é uma visão errada. É uma visão, no mínimo, distorcida, onde nós julgamos, condenamos, sem saber que acima de nós, acima da nossa visão, há um plano maior, há um propósito mais excelente que nós não enxergamos, não conseguimos ver, não conseguimos estar perto, próximos. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grande trevas serão. Uma coisa é os olhos daqueles que não encontraram a Jesus serem maus, a visão distorcida. Outra coisa é aqueles que já encontraram a luz e se deixam voltar para um lugar onde a sua visão será distorcida, a sua visão será tampada. Jesus disse que quão grandes trevas serão. Esses discípulos, a palavra diz que foram impedidos de reconhecer. Aqui nós entendemos e podemos concluir que quem impediu a visão por um propósito maior de revelação à mesa, de revelação depois das Escrituras, foi o próprio Deus. O próprio Deus impediu eles de reconhecer que quem caminhava ao lado deles era um Jesus. E nós vamos ver na sequência do texto que eles são ignorantes com Jesus. Ele diz: onde você estava? Você é viajante por aqui? Quantas vezes nós somos ignorantes? Quantas vezes nós supomos coisas? Nós julgamos, nós damos sentenças sem entender que o que estamos fazendo é pela visão carnal,
que é pela visão terrena, que é pelo olhar superficial. Quantas vezes nós não compreendemos, e é assim que nós devemos andar, que nós não enxergamos a totalidade. Ao olhar e perceber uma situação, não estamos vendo a realidade, o que está por trás, o que está acontecendo. Nós supomos, talvez, por conta de coisas que a gente observa de 15 em 15 dias, de uma vez por semana, nós começamos a montar um castelo distante da palavra, do espírito, da visão espiritual. O devocional de hoje é para que a gente entenda que assim como esses homens foram impedidos, e quem impediu foi o próprio Deus, porque havia um propósito maior de descortinar os olhos deles na mesa. O próprio Deus tampou a visão deles. E comigo e com você não é diferente. Comigo e com você acontece da mesma maneira. O que nós devemos fazer? Nós devemos tomar o caminho contrário desses homens, de parar de supor as coisas, parar de julgar, parar de ser ignorante com o próprio Cristo, com o próprio Deus que está caminhando ao nosso lado, porque não está sendo do jeito que imaginamos, não está sendo do jeito que achamos que é certo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, irmãos. A Bíblia diz que o nosso coração é falho. E se você está andando pela visão carnal, pelos olhos terrenos, o seu coração vai ser contaminado e ele vai deixar a boca externar. A Bíblia diz também que a boca fala do que cheio está o coração. E nós não falamos pelo que está no nosso coração, porque ele é enganoso. Nós não falamos aquilo que os nossos olhos estão vendo. O que os olhos não viram, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado, irmão. Você tem que ser humilde. Você tem que ser homem e mulher de Deus para entender que os nossos olhos são falhos. E além de tudo isso, o próprio Deus nos impede muitas vezes de enxergar o que está acontecendo, porque Ele tem um propósito maior. Existe algo que expressa muito bem isso, principalmente nos lugares desertos. Existe algo que se chama miragem. A miragem é algo que o seu olho terreno te dá certeza que existe. No deserto, muitos que ficaram perdidos, que ficaram vagando pelo deserto, olhavam e observavam e viam: nossa, achei um lago, achei um lugar cheio de água, vou me refrescar. E quando iria chegando perto, observe isso, irmão, quando ia se aproximando, observava que era uma miragem, observava que era algo que seus olhos transmitiu para a mente, mas que era uma mentira, não condizia com a realidade. Esses homens foram impedidos de reconhecer Jesus. Os olhos físicos olhavam, mas os olhos espirituais estavam bloqueados. Pare de supor as coisas. Pare de supor aquilo que você está de longe vendo. De longe, toda pessoa parece boa, irmão. De longe, a família do vizinho é melhor. De longe, a igreja do fulano é melhor. De longe, as pessoas são uma bênção. Mas o convite de Jesus é
que a gente ame o próximo. E quando a gente se aproxima, a gente vê os defeitos, a gente vê as falhas, a gente vê que não é perfeito. Mas mesmo assim, como foi falado ontem, não é porque estamos discutindo que não vamos caminhar juntos, não é porque estamos discutindo que não vamos conversar, não é porque estamos discutindo entre si que deve nos separar. Seus olhos são enganosos. Além disso, o próprio Deus impede você de ver coisas, porque Ele tem um propósito maior que você. Qual é o seu papel então? Não faça como esses homens. Um deles nós vamos ver que chama Cleopas. Não faça como ele, sendo ignorante com Jesus, indagando a Cristo. Onde você estava? Você é peregrino em Israel? O que está acontecendo? Não faça isso. Sabe qual é a recomendação? Feche a boca. Aguarde chegar à mesa, porque no caminho, entre os olhos e aquilo que estamos vendo e a mesa, tem palavra de Deus que nós vamos ver amanhã. Neste caminho tem palavra de Deus, e esta palavra de Deus faz com que o nosso coração enganoso seja purificado, queimado. E nós vamos ver no último dia o que acontece à mesa. Entre os olhos fechados e a mesa, feche a boca, porque há um propósito maior. Pare de supor as coisas. Vamos orar, irmãos. Senhor, quero te louvar, te agradecer. A tua palavra é que tira as escamas dos nossos olhos. Mas eu quero iniciar essa oração pedindo perdão, Pai. Perdão por supor as coisas. Apenas por esse olhar terreno, por esses olhos falho, por esses olhos, Pai, que supõem as coisas sem conhecer o que está por trás, sem conhecer e reconhecer o que realmente é. Me perdoa, Pai, porque eu ando mais por vista do que por fé. Me perdoa, Pai, porque minha boca expressa o que meus olhos falhos, os meus olhos de pó estão vendo, Pai. Me perdoa, Pai. Perdoa-nos, Deus. Nesta manhã eu quero te pedir, não nos deixe ser como esses dois discípulos, Pai, que por não estar enxergando e entender que Deus é que bloqueou a visão, porque não é para aquele tempo, não é para aquele momento, não é para mim. Ajuda a entender, Pai, que tem coisa que não é para mim enxergar. E se não é para mim enxergar, muito menos falar. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus, descortina nossos olhos. Por favor, Jesus, ajuda-nos a andar por fé e não por vista. Ajuda-nos a caminhar conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Dá-nos graça, dá-nos ânimo, dá-nos vigor. Que a tua mão permaneça sobre nós. Permaneça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, todos os dias. Que nós possamos parar de supor aquilo que o próprio Deus bloqueou a nossa visão. E que a paz do Senhor reine, nos ajude a caminhar e entender que na mesa, com palavra no caminho, algo acontecerá. Que Deus em Cristo te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.